Pessoal, como eu disse, hoje eu fui na cidade, mas já estou de volta aqui à agrofloresta, né? Estamos aqui sempre fixos no nosso esconderijo na zona rural, procurando trabalhar na agrofloresta, trabalhar na agricultura anual e assim por diante. Então veja só, eu tenho falado para vocês da importância da poda, né, na agrofloresta. É um assunto que inclusive é relatado por muitos teóricos e muitas pessoas também que vivenciam na prática essas atividades, né, em suas agroflorestas. Mas vejam só, como eu falei para vocês, eu estou usando aqui na minha área o margaridão, né? E o margaridão, também chamado de flor do mel, além dela ser uma planta com um potencial para a produção de mel muito grande, ela tem essa questão, essa importância na questão do fornecimento de matéria orgânica, de cobertura para o solo, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês o margaridão. É isso aqui, ó. Ele dá uma flor parecida com girassol. Aqui não tem no momento, porque como eu estou na estação chuvosa, então a poda ela é feita a cada 45 dias, 50 dias, 2 meses no máximo, ela fica dessa altura aqui, mais ou menos 2 metros. E aí quando ela atinge essa altura aqui de mais ou menos 2 metros, a gente faz a poda. Essa poda é importante porque você precisa entender que as suas espécies principais, elas necessitam de luz, né? É necessário que você forneça luz para elas, para o desenvolvimento, sobretudo quando a umidade do solo ela encontrar-se alta, por conta principalmente da chuva, né? Então é o que está acontecendo aqui agora. Então tem umidade no solo, o que é que eu vou fazer? Vou liberar mais espaço luminoso para a minha planta. Por que eu não vou fazer isso, João Paulo, na época seca? Eu vou fazer, só que eu vou fazer menos, porque quanto mais incidência luminosa, quanto mais radiação as minhas plantas principais receberem, sobretudo aqui na agrofloresta do semiárido, nós vamos entender que a evapotranspiração ela será maior. Eita, João Paulo, o que é evapotranspiração? Tem um vídeo aqui no canal onde eu retrato a questão da diferença entre evaporação e evapotranspiração. Então o que é que acontece? A planta ela necessita de luz. Então, como eu tenho água suficiente no solo, isto é, eu não vou ter problema de perda exacerbada de água pela evaporação, pela evapotranspiração, então eu capricho na poda, né? Porque eu podando as plantas auxiliares, no caso aqui o margaridão, né? Estou falando do margaridão, eu vou ter o máximo de incremento possível de matéria orgânica na área. Cobertura que vai fazer com que aquele nível de camada de matéria orgânica ele seja elevado. Quanto mais matéria orgânica sobre o solo, mais a biota vai crescer. João Paulo, que negócio é esse? O que é biota, João Paulo? Biota, minha gente, nada mais é do que a vida dos micro-organismos presentes no solo. Então, eu vou aqui, para dar um exemplo clássico, veja nessa pequena areazinha aqui de feijão, que o solo está desnudo. O que é que acontece? Aqui tem com certeza muitos micro-organismos vivos. Mas, se eu for comparar, se eu for levar a amostra desse solo aqui para laboratório e comparar com o solo dessa outra parte aqui, onde tem cobertura de margaridão, ó, já tem aqui em decomposição, e aqui em cima tem a matéria, o material que eu acabei de podar. Então você vê aqui, ó, vai ter uma gama infinitamente superior de micro-organismos e de organismos maiores. Qual a diferença de organismos e micro-organismos? Os micro-organismos seriam fungos, bactérias, partículas que são invisíveis a olho nu. São seres vivos, mas que são invisíveis a olho nu, mas que têm um papel imprescindível na degradação da matéria e fornecendo assim nutrientes disponibilizando os nutrientes ao solo, ou seja, está havendo uma ciclagem. O nutriente que estava presente naquela planta que foi podada é deteriorado
melhor dizendo, não deteriorado, ela é desprendido no processo de decomposição natural e disponibilizado para as plantas mais importantes. Então veja, olha que beleza, aqui eu tenho um pezinho de palma doce. Olha que maravilha, palma doce, muito utilizada, sobretudo para alimentação de caprinos e ovinos, isto é, o gado de pequeno porte. Ela está aqui, ó, super agradecida, tendo um desenvolvimento muito bom. Aí quando eu venho aqui para o solo, olha, eu tenho cobertura de mandioca, restos da mandioca que eu podei o ano passado. Eu tenho restos de feijão guandu, que também foi podado o ano passado. Esse aqui, ó, de feijão guandu, o caldo do feijão guandu. Aí eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui tá cheio de cupim. Eu não sei se vocês conseguem enxergar daí os cupins andando. Veja, esses cupins aqui são exemplos não de micro-organismos, mas de organismos, que são os insetos. Os insetos também têm sua importância no agroecossistema. Então, quando eu tenho incremento de mais matéria orgânica no solo, eu vou ter mais micro-organismos trabalhando, eu vou ter mais micro-organismos ciclando nutrientes, disponibilizando, ou seja, é uma bomba, é uma máquina de nutrientes, jogando nutriente ali no solo. E nesse sentido a gente entende por que a agrofloresta ela não necessita de incrementos de adubação química. Isto é, ela tem a sua própria máquina de produção de nutrientes, de elementos que vão compor a nutrição da planta, né? Então veja, aqui eu tenho o café, veja, a poda de hoje, os restos da poda de hoje eu coloquei em volta do café, a muda de café. Qual vai ser o efeito direto e rápido? O efeito direto e rápido é que essa palhada aqui vai evitar a evaporação, vai prender por mais tempo a umidade no solo. Num prazo um pouco mais longo, essa planta, esses restos culturais aqui, melhor dizendo, esses restos da poda aqui, vão começar a se decompor e gerar matéria seca, matéria orgânica, que além de preservar o meu solo da erosão, vão disponibilizar mais, em maior quantidade, nutrientes e partes físicas, verdadeiramente falando, do solo, não necessariamente os elementos minerais. O que são elementos minerais, João Paulo? Areia, silt, argila, que são os componentes minerais que fazem parte do solo. Por outro lado, nós temos a MO. O que é MO? É a matéria orgânica presente no solo. E é essa MO que ela é mais rica em nutrientes, ela é mais rica em adereços que vão servir para a planta e, sobretudo, para o sistema da harmonia da agrofloresta. Pessoal, agrofloresta, muita gente entende, muita gente diz que é besteira, que é muita teoria para pouca prática. É sim, pode ter muita teoria para quem não pratica, mas para quem tem a oportunidade de praticar, a teoria é necessária. Você saber entender que a poda é importante, que a diversidade é importante, que cada componente da sua agrofloresta ela é importante, porque aqui você está querendo imitar o sistema, você está querendo recuperar aquela vegetação que já existiu primordialmente aqui naquele espaço onde você instala a sua agrofloresta. Então, agroflorestar, ela exige que se amplie o horizonte, ela exige que você tenha uma mente aberta, que você compreenda, que você sinta-se integrante. O ser humano que se dedica a ser um agroflorestor, ele não tem que ser um ser humano que vise o seu ego, necessariamente. Eu estou sendo muito teórico, mas eu espero que isso seja, vocês compreendam o que é que eu estou querendo passar com isso. O agroflorestor, ele deve entender-se como um dos elementos do sistema. Elemento administrativo, é claro, porque é o ser humano que vai estar ali interferindo antropicamente, positivamente na melhoria do espaço. Mas ele não pode se sentir melhor, ele não pode se sentir superior, ele tem que se sentir um agente
assim como aquele inseto, assim como aquele micro-organismo que faz a sua função. Não estou aqui comparando o ser humano a um inseto, não, não, não. Mas eu estou dizendo o quê? Que como o inseto tem a sua importância, como a bactéria, o fungo, a associação micorrízica tem a sua função, a matéria orgânica tem a sua função, a flor do mel tem a sua função, o café, a frutífera, a arbórea, como aqui no caso do ipê rosa, cada planta, cada elemento, os animais, isto é, os pássaros, o sagui, o macaco prego, se você for da zona da mata, se você for de região de Mata Atlântica, tem outras espécies de primatas, né? Então é valorizar a fauna, é valorizar a flora. A fauna local deve ter espaço de crescer na tua agrofloresta se você quiser prezar pela real estabilidade do sistema. A flora, não necessariamente a local, mas você deve respeitar, por exemplo, o pau-d'arco. O pau-d'arco, não sei se vocês conseguem ver, tem um exemplar aqui de pau-d'arco na minha cerca viva de sabiá. Ele é natural do espaço. Então, muito embora eu não vá deixar toda a flora, mas eu tenho que respeitar aquelas plantas, sobretudo aquelas que vão me dar uma seguridade, que vão me dar um apoio para a minha agrofloresta. Então, veja só, comecei falando de poda, depois fui falando dos elementos, depois fui falando da visão que o agroflorestor deve ter. Isso não é besteira, meu povo. Isso é prática, isso é técnica, isso é experiência que a gente vai tendo e vai vendo. Se você for egoísta, se você quiser coisa com pressa, se você quiser coisa grande em pouco tempo, a agrofloresta não dá certo. Agora, se você for paciente, se você quiser investir a longo prazo, se você quiser ter produção de alimento com qualidade, se você quiser ter qualidade de vida, se você quiser respirar um ar puro, se sentir bem, se sentir integrante do espaço, de modo que você já não é um explorador, mas você é um ajudador daquela área. Ela te dá alimentos e você dá condições para ela sobreviver. Essa é a associação perfeita que deve existir entre a natureza da agrofloresta e o agroflorestor. Um grande abraço, pessoal. Peço mais uma vez, se inscrevam no meu canal, curtam meus vídeos, me ajudem. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.